Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast do Bem, o podcast do bem-estar da mulher. Eu sou a psicóloga e neuropsicóloga Aline Oliveira. Olá, e eu sou Elizabeth Pinheiro, médica ginecologista obstetra. Sejam bem-vindos. E nós estamos de rosa para dar continuidade aos casts do mês de outubro, o mês de prevenção ao câncer da mulher. E o tema é o que você faz de outubro a outubro, que vai fazer toda a diferença, não é verdade, Beth? Exatamente. E hoje nós vamos abordar os fatores de proteção. No episódio anterior, falamos dos fatores de risco. Se você não assistiu, vai lá, volta para poder assistir. E a gente vai falar agora como diminuir esse risco, né? Se proteger. Que é o mais importante de tudo. Mais importante do que tratar uma doença é promover saúde. Então, olha só, para tudo agora, se inscreve no canal, vai lá. Você que ainda não fez isso, se inscreve agora e já manda uma mensagem para as amigas falando: você não pode perder esse episódio e esse mês de outubro do Cast do Bem. Vamos para o primeiro fator de proteção. Primeiro fator de proteção, qual será? Exercício físico. Nós temos episódios falando só sobre os benefícios do exercício físico, né, Aline? Mas o quão importante é o exercício físico na vida do ser humano. E quando a gente está falando de câncer, quando a gente está falando de doenças crônicas não transmissíveis como obesidade, câncer, hipertensão, diabetes, o exercício físico está ali. Já foi a época da gente achar que exercício físico era para poder ficar no shape. O shape vem como consequência, ele não é... Se você está indo para a academia, fazendo exercício única exclusivamente pensando no shape, tudo bem, pelo menos você já está fazendo. Mas se você não quer, não está preocupada com isso, a nossa preocupação não é essa. É trazer os benefícios do exercício físico. A gente sabe hoje que o músculo, ele é um órgão endócrino, não é? Ele produz inúmeras substâncias que vão desinflamar, que vão diminuir a resistência à insulina. Com isso vai diminuir a obesidade, que a gente falou no episódio anterior, que está associada a um fator de risco para câncer, né? Então, e aí? Você está fazendo exercício? Conta aqui pra gente nos comentários uma coisa que é interessante. O YouTube, ele só vai entregar para você conteúdo se você curtir, se inscrever e ativar o sininho. Então, se você não ativou o sininho, ativa ali que vem as notificações. Mas mesmo com a ativação, ele às vezes não entende que você é para você receber essa notificação. Então, ó, interage, coloca um emoji lá embaixo. Conta pra mim, você faz exercício? Ou vai começar a fazer, né? E uma coisa assim que as mulheres às vezes não se atentam é de que 30 minutos de atividade física que essa mulher faça pelo menos, né, o mínimo, 3 vezes na semana, as pesquisas já mostram que isso vai ser um fator protetivo contra, principalmente, o câncer de mama. Sim, tem outros trabalhos que também sinalizam pra gente que 150 minutos por semana também diminuem, né? E é interessante a gente pensar, mas por que esse número, né? Porque fizeram estudos e viram que essa quantidade de exercício físico vai impactar de forma positiva. E aí é muito comum a paciente falar: eu não tenho esse tempo todo. Vai me dizer que você não fica meia hora facilmente rodando a telinha do teu celular? Fica. Se você for olhar lá no tem como a gente ver o tempo de uso do nosso celular, né, nas redes sociais, e não é incomum você ver que você passou durante a semana 150 ou mais minutos nesse telefone. Faça alguma coisa por você. Ah, mas Beth, é o momento que eu consigo ver o podcast, é o momento que eu vejo alguma coisa. Ok, coloca um fone de ouvido, né? Vai pra esteira, vai fazer alguma coisa. Se você também tá sedentária, não faz exercício nenhum, começa de pouquinho, né? Pega 10 minutos, vai indo. Mas 10 minutos são nada. Ué, mas isso não é nada. Para quem não tem nada, o pouco é muito, né? Então, a gente sair, a gente se movimentar. O corpo, ele precisa saber que a gente está vivo. Então, quando você se movimenta, você manda sinalizações para poder ele funcionar. Eu falo que é igual o carro, né? Se ele está muito tempo parado, quando você vai ligar, ele faz tó, 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 tó. Não é assim os carros de antigamente, né? Ele está meio estranho, você não tem que trocar o óleo do carro, você não tem... É mais ou menos a mesma coisa. Então, é sobre isso. Se exercite, né? E uma coisa que eu falo muito para elas, mais de 10 mil passos que você já der por dia,
já vai fazer toda a diferença nisso que nós estamos falando. Não é para ter uma vida saudável, ativa e quando for a velhice, não. Como proteção também contra o câncer de mama. Então, olha só, coloca lá para registrar quantos passos você dá por dia. Você vai se surpreender que às vezes você não está dando quase nada. Não, às vezes acontece de você falar, mas eu ando todo dia, eu trabalho. Nós como, né, profissionais da saúde, não, eu estou no consultório, eu levanto, eu vou até a recepção, eu recebo o paciente e tal. Quando você vai ver? 3.000 passos, 2.500. Não, eu fico em casa, eu sou dona de casa, né? Eu não trabalho. Eu levo meu filho para a escola, você leva de carro, né? Você pega Uber. E não é incomum você olhar e falar, não atingi a meta, né? 10.000 passos é meta para a gente se manter ativa. Outra coisa que vale a gente chamar a atenção, Aline, é que às vezes a paciente, ela faz exercício físico, mas depois ela é sedentária durante o dia, né? Ela vai para academia e depois ela fica o dia inteiro sentada na frente do computador, no celular, acompanhando o filho, enfim. Opa! Também não é para ser desse jeito. Por isso que a gente fala também da questão dos passos, né? É se manter viva. E se você quer ver mais benefícios ainda da atividade física para a sua vida, assiste ao episódio do Cast do Bem especial só falando sobre os benefícios da atividade física. Então, olha só, mulherada, fica ligada, você não pode mais ficar parada. Não tem mais lugar para sedentarismo, né? É Para verdade. qualquer coisa na vida, até para sua saúde mental, inclusive para sua saúde mental. É verdade. Seja uma amiga do peito se movimentando. Exatamente. E lembrar que aquilo que a Aline falou, né? É óbvio que quando você já tem um diagnóstico, você tem que tratar o problema. Mas entender que não é só extirpar aquela doença, né, tirar a mama, tirar um quadrante e esquecer do que te levou a essa situação, né? Então, ajustar. E se você tá aí, graças a Deus nunca teve o diagnóstico, faça isso que a gente está falando nesse episódio hoje, que tem mais coisa aí. O que mais, Aline? Olha, esse aqui é importantíssimo, um fator de proteção. Ter relacionamentos saudáveis. Porque, olha só, nós falamos os fatores de risco, sim. né? E como que as pessoas estão, às vezes, em relacionamentos, que é aquela coisa da rodinha que eu falei no episódio anterior, né? Relacionamento com pessoas que estão te influenciando para ter Os fatores maus de risco, hábitos. isso. Vai estar te jogando, ó, né? É Para os aquele fatores de grupinho que risco. vai todo mundo só beber e enche a cara, aquela galera que fuma, aquela galera que é totalmente sedentária, que não tá a fim de mudar, né? Então, que tipo de relacionamento você está escolhendo para você? Né? Para onde ele está te levando? Exatamente. Né? Ele te leva para bons hábitos, para uma vida saudável, ou ele está te empurrando cada vez mais para o abismo? E é impressionante, né? Porque ele vai te empurrar para o abismo e quando você cair lá, some todo mundo, né? Já notou? Ainda tem essa. Eu falo que aí você vai pro abismo sozinho. E depois ainda vai ser a mesma pessoa que vai falar assim, mas bebia muito, mas fumava, não se tratava, não se cuidava, não fazia exercício, né? Muitas vezes. Que é. Então, assim, ó, cuidado com a rodinha que você anda. Relacionamento saudável diz respeito a isso. Relacionamentos tóxicos, pessoas que só sabem fazer com que você fique mal, né? E quem nunca conheceu uma pessoa, mesmo que você não tenha se relacionado com alguém desse tipo, quem nunca conheceu alguém que você fala assim, ai, não gosto, não quero nem ficar perto, né, Aline? E a gente, quando fala disso, a gente pensa logo em relacionamento marido e mulher, parceiro, parceira, mas isso vai muito além. Vai relacionamento mãe, filho, irmão, amigo, trabalho. E aí você vai, de repente, estar pensando, mas meu chefe é assim. Busque formas de, daqui a pouco, sair desse trabalho, né? A gente tem que parar de terceirizar, sabe? De falar, a culpa é do meu empregador, no caso, né? Do meu chefe, que é bizarramente tóxico. O que eu posso fazer para daqui a pouco sair desse relacionamento? Você merece, você pode. E se porventura não conseguir sozinha, procure ajuda, como a gente sempre fala. Exatamente. Então, olha só. Outro relacionamento saudável, Beth, você com você mesma. Eu acho que é o principal. Né? Muitas pessoas, às vezes, fazem o bem aos outros e esquecem de fazer a pessoa mais importante da vida, que é você. Exatamente, começa por aí. Então você precisa ter um relacionamento que eu falo assim, ó, gente, eu adoro ficar comigo, eu adoro cuidar de mim, né? Isso é maravilhoso. Hashtag eu me amo. E eu falo que a gente tem que pensar no bem-estar físico,
né? O corpo, afinal o corpo é o que leva a gente para os lugares. Você não gosta de viajar? Eu amo, mas meu corpo tem que estar saudável para poder me permitir caminhar, conhecer lugares, enxergar, sentir, viver isso, né? A minha mente tem que estar boa para eu poder ter escolhas saudáveis. A gente falou até num episódio anterior sobre alimentação, né? O sono, né? Se eu não durmo bem, eu faço escolhas ruins na parte alimentar. Então, olha a importância da gente olhar pra gente. E nesse mundo louco hoje, eu acho que a gente está se perdendo. A mulher, principalmente, quando a gente vai falar de maternidade, quando a gente vai falar de trabalho, né? Você tem que ser mulher bombril, mil utilidades, mas não se permita que alguém te anule. Né? É importante isso. Exatamente. Então, comece já tirando, né, trocando de rodinha, como eu gosto de dizer, né, e colocando perto de você pessoas que te colocam para cima, pessoas que te fazem bem. Já viu aquela pessoa que você sai de perto dela e você está melhor do que quando você chegou? Que só te leva para coisas boas. É esse tipo de pessoa que você tem que andar, esse tipo de amiga, de amigo que você tem que ter perto de você, que você tem que se cercar. Por quê? Porque boas risadas, né, Beth? Isso cura, Nossa, né? É a ocitocina liberada. Exatamente. É literalmente quando você fala assim, adoro estar com fulana. Nossa, eu saí recarregada. Não é assim? Exatamente. Isso é incrível. Isso não tem preço. Isso é um fator de proteção contra o câncer de mama. Qual é o outro? Vai lá, manda aí. A gente está falando de quê? Alimentação, né? A gente tem que pensar que existem alguns alimentos que são mais pró-inflamatórios. Então, quando a gente fala de inflamação, imagina quando você tira aquela lasquinha do dedinho aqui, aquele bifinho assim com a unha, com a boca, quer dizer, né? Tira aqui do lado da unha, e aí fica inflamado. Não tem pus, mas está inflamado. Imagina que quando a gente está falando de inflamação de baixo grau, é isso. Então, dependendo do que você se alimenta, você se inflama. Não é à toa que, dependendo do tipo de alimento, eu vou aumentar o quê? A minha glicose, aumentando a minha insulina. A insulina é um hormônio de anabolizar, um hormônio de crescimento, de inflamação. Olha aí a importância da tua alimentação. Ah, então agora eu não posso mais comer nada. Claro que pode. Lembra que a gente falou aqui que é o cuidado, né, o autocuidado de outubro a outubro? A gente tem que entender que o que vai impactar para a nossa vida é o que a gente faz entre o Ano Novo e o Natal, e não o que a gente faz entre o Natal e o Ano Novo. Então você pode sim ter um dia de refeição livre, mas não pode entender que a vida é feita de refeição livre, né, Aline? Eu estava abrindo aqui no celular, Beth, o Inca, né, ele tem uma cartilha maravilhosa. Sim. Sabe, uma cartilha maravilhosa. Vamos deixar no comentário para elas poderem, através do link, acessar essa cartilha. Ótimo. Então, depois você olha lá no comentário e deixe também o seu comentário, hein? De se você gostou ou não, e encaminhe para outras mulheres. Então, essa cartilha, ela é do Inca. E ela tem uma parte que é um quadro que diz assim, ó, resumo das evidências sobre prevenção do câncer por meio da dieta, da nutrição e da atividade física. E esse é recente. Porque são os pilares, né? Esse é bem recente. E aí você vai ver os alimentos, olha, que são convincentes de aumentar o risco do câncer de mama, provável de aumentar o risco de câncer de mama, limitado e sugestivo a aumentar o câncer de mama. E aí, quando você vai olhar aqui, né, quem são, né, esses alimentos aí, você vai ver aquilo que a gente falou no episódio 1. O álcool tá ali. A cervejinha, lembra? A carioca adora uma cervejinha? Eu também, geladinha. Mas olha só, qual é o problema? Eu não curto. Qual é o problema? Ela tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Falando pra gente que ela não é uma boa ideia no consumo. Por quê? Porque ela vai trazer um grande risco. Quer ver outra? Carnes processadas. Aqui, eu tô lendo aqui, ó. Sabe o que eu... Tô lendo aqui pra galera. Sabe o que eu falo? Se você comer comida de verdade, se você descascar mais do que desembalar, se você comer comida e evitar os alimentos ultraprocessados, os produtos alimentícios, você já está acertando. Ah, então eu não posso comer nada. Pode, aquilo que eu acabei de falar. O grande problema é que nessa vida louca que a gente tem hoje em dia, é muito comum a gente lançar mão das coisas que já estão prontas, das coisas que foram ultraprocessadas, né? Isso aumenta o risco de todas as doenças, inclusive o câncer de mama. Então, se você está me ouvindo e tem medo de ter, ou já passou por alguma situação, ou tem histórico familiar que você fica preocupada, a gente falou no episódio anterior sobre a questão hereditária, se você não assistiu, assista, entender que eu devo o quê?
comer comida de verdade, de forma adequada, sempre que possível, às vezes não é possível, né, por questões financeiras ou disponibilidade do local, alimentos orgânicos, né, mas só de você diminuir a ingesta de produtos alimentícios, produtos industrializados, ultraprocessados, você já está ganhando muito aí. Exatamente. Se você olhar aqui na listinha, nós vamos deixar aqui para você nos comentários, você vai ver, tá lá, fast food. Sim. E aí, quem nunca tá estressada, tá saindo correndo para uma outra atividade, né? Eu já fui essa pessoa, né? De nunca ter tempo e aí deixava para depois, não almoçava e na hora que ia almoçar não tinha mais almoço. E aí duas coisas, né? Peraí, não tinha mais almoço por quê? Porque eu deixei passar do horário. Outra coisa, por que eu não levava comida? Hoje eu levo. Então não espere ficar doente para poder ir em busca da sua saúde. Se você está passando por essa situação nesse momento, modifique, né, a forma que você vai tratar você e as pessoas que estão ao teu redor. Mas se você não quer ficar doente, faça o que a gente está te orientando, que você vai ter um risco muito diminuído, muito melhor. E né? sabe uma coisa que eu acho linda, né? O poder da mulher na família, né, Beth? Porque geralmente quem faz a alimentação da família, na maioria dos casos, é a mulher. É a mulher. Isso aí. Então, quando ela muda, ela também muda. Todo mundo. Exatamente. Todo mundo. Entende? E aí é aquilo que a gente falou. Se você ama alguém, você se cuida primeiro. Porque para você amar alguém, você tem que estar se amando, você tem que estar bem para poder estar bem com outra pessoa. E quando você ama, você quer cuidar dos outros. Então, até cozinhar é um ato de amor, né? Tem gente mesmo que fala, mas eu não gosto de cozinhar. Mas quando você vai falar assim, vai vir alguém da minha família, vai vir um amigo, eu vou fazer um prato especial. Ou então eu não vou cozinhar, mas eu vou arrumar a mesa, né? Olha a importância. O que você está entregando para o seu filho comer? O que você está entregando para o seu marido? Para sua filha? O que você está entregando para o seu corpo, que daqui a pouco vai nutrir algum bebê? Pensa nisso. Eu digo que é igual o carro. Ninguém coloca um combustível ruim, de péssima qualidade, porque ele sabe que vai dar problema lá na frente. E ele cuida do carro. Por que a gente não cuida do que a gente vai colocar de combustível para o nosso corpo, não é? E é muito interessante que eu brinco, né? Que eu falo assim, às vezes a mulher não gosta de malhar, né? Tem essa coisa de, mas eu vou ficar comendo uma comida mais saudável, às vezes não é tão agradável. É assim, se você souber fazer. Hoje em dia o que mais tem é receita maravilhosa. Eu acho que antigamente era pior, né? Hoje está muito mais fácil, é totalmente diferente, né? Ter relacionamentos saudáveis. Eu falo assim, quando você for malhar, você fala assim, mas você está malhando, não sei o que, por quê? Prevenção do câncer de mama. Pronto. Estou me protegendo contra o câncer. Está comendo essa comida saudável, não é só para emagrecer e ficar bonita, não, eu estou me protegendo. Eu né? falo que a beleza, literalmente, é consequência. Claro. E aí, de novo, tem gente que vai para o exercício olhando só, única e exclusivamente a beleza. Se ela estiver fazendo certo, tá tudo bem. Se ela tá preocupada com a beleza, não estou preocupada com isso. Desde que ela esteja buscando saúde. De uma forma indireta, ela está buscando saúde para ela. É verdade. Você pode até incentivar e combinar com as amigas, né? Porque tudo que você se compromete com alguém, você faz. Verdade. Né? Isso já é comprovado com as pesquisas. Quer fazer algo, né? Se comprometa com alguém. Chama as amigas para participar. Se comprometa com alguém ou coloque isso público. Exatamente. Vai lá no Instagram e fala assim, a partir de agora eu vou fazer exercício físico, 30 minutos todos os dias de segunda a sexta. Você vai ver, mesmo que você tenha 500 seguidores, 300, 100, que a sua família saiba. Elas vão te questionar e você vai falar, eu tenho que ir, porque o pessoal tá de olho, né? Então, mesmo que você não consiga fazer pra você, na verdade você vai estar fazendo por você, mas colocar público já ajuda bastante. Também, não é? Né? Você tá ali com uma... Então, junta as amigas, né? E faz esse compromisso, não só no mês de outubro. O mês de outubro pode ser um motivo para vocês começarem. Para lembrar da situação. Né? E faz aquele marco assim, vamos juntar, amigas. Então, olha só, nós vamos fazer isso aqui. Aquela rodinha que, de repente, era uma rodinha onde estavam só se adoecendo, transforme numa rodinha saudável. E uma coisa, que um dia desse eu falei isso para uma paciente, ela falou para mim, Beth, mas ninguém da minha rodinha de amigos gosta. Simples. Vai você sozinha e faz uma nova rodinha de amigos dentro da academia, dentro do crossfit, do pilates, vai viver a vida. E aí sabe o que é interessante? Que de repente você vai ser a primeira que vai motivar a essa outra rodinha de amigas que não gosta, e vão falar assim, nossa, a fulana tá mais ativa, a fulana tá mais alegre, a fulana tá mais bonita, ela tá com energia. Eu falo que brilha o olhinho, né? Aí alguém vem e fala assim, nossa, a pele tá bonita, você tá amando? Tô.
Aí todo mundo pergunta, quem? Aí você fala, eu. Não é? Isso mesmo, perfeito. É uma relação de amor Não comigo é? mesma. É isso, é isso. E um outro fator de proteção, gente, que é muito importante, tanto quanto todos esses que a gente falou, que é o autocuidado emocional. Eu falo assim, Beth, olha só, aqui dentro, ó, é o meu ecossistema emocional. Eu é que sou a guardiã dele para que nada de ruim entre. Não tem um guarda florestal que Tem, cuida daquela floresta? Então, assim, ó, o meu ecossistema emocional, eu é que sou responsável de proteger ele. Então, assim, ó, mas ele fez isso comigo, ó. Ele fez isso comigo. Aquilo que ele fez passar daqui para dentro é responsabilidade minha. E aí é capaz da pessoa que está ouvindo a gente falar assim, mas eu não sei lidar com isso. Para isso que você deve procurar um psicólogo. Porque se você não sabe gerenciar isso, como agir... Exato, inteligência emocional. Procure alguém que possa te ajudar nisso. A gente não nasce sabendo fazer tudo. Não. E tá tudo bem. Eu falo sempre isso para os pacientes, Aline, que o problema não é ter problema. O problema é ter um problema e não saber que ele existe, ou saber que ele existe e fingir que não está vendo. Então, se você não tem uma inteligência emocional, você não estava num ambiente onde te ensinaram isso, como gerenciar isso, procure alguém que possa te ajudar para você se proteger. Infelizmente, as pessoas podem fazer o que elas quiserem, entre aspas, mas vai depender muito do que a gente vai ou não permitir. Exato, o problema não é o que fizeram comigo, mas o que eu faço com o que fizeram comigo. Tem uma historinha que eu adoro, que é a do caminhão do lixo. Eu vou fechar o cast contando essa historinha. Tá, então segura. Depois disso, temos a amamentação. A gente sabe que a amamentação ela acaba auxiliando, ela é um fator de proteção. E aí você vai pensar assim, mas eu conheço um monte de gente que amamentou e teve câncer de mama. Volta lá no episódio, né, desse de outubro a outubro, né, o autocuidado de outubro a outubro, para você poder ver também o que é fator de risco. Não adianta você falar, amamentei 5 filhos. Pronto, aí você fuma, você bebe, você tem problemas emocionais, está num relacionamento tóxico, não dorme bem, come errado, está obesa, sedentário, tudo errado. Então não é só a amamentação. Mas a amamentação ajuda, né? A gente tem que entender que não é o hormônio que causa câncer. A gente vai falar no próximo episódio, fica de olho. Mas dependendo do grau de exposição que eu tenho, a predominância de um hormônio e de outro, eu tenho como proteger, né? Então, se você está grávida, ou se você está aí amamentando e fala, não quero amamentar, e tirando todos os benefícios que a amamentação tem para essa mãe e para esse bebê principalmente, né? Se você falar assim, não faz diferença. Se você não quiser pensar em mais nada, não quer pensar nem no bebê, pense em você. Amamente. E aí você vai falar pra mim, mas o peito cai. Mentira. Tem gente que nunca amamentou e o peito tá caído. Tem gente que amamentou horrores e o peito não tá caído. Tem muito Fora mais que ele cresce e fica lindo. Exatamente. Eu costumo falar que tem muitas pacientes, às vezes, que falam, nossa, eu quero turbinar meu peito. Depois da amamentação, né? Depois que tem filho. Fala, eu gostei, eu achei legal, eu curti esse volume, né? E tal. Então, assim, faça por você e faça, óbvio, pelo seu bebê, né? Mas, se possível, se você não quer pensar no outro, e aí a gente não vai entrar no mérito disso, pense que é uma forma também de você se proteger, né? É verdade. Isso é incrível. É lindo, né? É lindo. A gente tem que fazer um episódio só sobre amamentação, não podemos esquecer. Boa. Vamos anotar. Vamos anotar. E eu quero fechar o episódio de hoje contando essa historinha para você. Ela é do Arnaldo Jabor. Conta. Do caminhão de lixo. Eu conto sempre ela que diz assim, mais ou menos isso, tá, gente? É a versão Psi-Aline. A pessoa estava indo no táxi, né? E aí o taxista leva uma fechada de um caminhão de lixo. E aí o cara tá na carona, ele fala assim, ele vai xingar o cara, né? Ele vai botar a mão para fora, vai xingar, que é o que normalmente a gente faz, né? Tu fica estressado. É esperado, né? O cara simplesmente baixa o vidro e acena. Dá um tchau. Dá um tchauzinho e o cara vai embora. Aí o passageiro fica muito invocado e fala assim, você não vai fazer nada, você não vai xingar ele, ele fechou aqui, você quase bateu por causa disso. Ele falou assim, não. Quando passar o caminhão de lixo, simplesmente acene e deixe passar. O lixo é dele,
não é seu. Olha que incrível. Quantas pessoas que são verdadeiros caminhões de lixo. Na verdade, eu falo que é o próprio lixo se bobear, Entende? não é? Com os seus traumas, com as suas neuras, com o seu Seus estresse, problemas. com os seus problemas, e que passam despejando o seu lixo na vida de outras pessoas. Lembra do que eu falei? Ó, daqui para dentro a responsabilidade é sua? Pegar esse lixo e deixar, botar para dentro é com você. Então agora você já sabe, eu ensino para todos os meus pacientes. Ó, Adorei. você bota a mãozinha assim, quando a pessoa, você já entendeu o que é caminhão de lixo, né? Então, se fora esses hábitos todos de risco que a gente falou no cast anterior, que você também tem que deixar passar. Então, olha só, passou aquela pessoa que é caminhão de lixo, que está estressada, que está gritando, que é aquela pessoa mal-humorada. Aquela pessoa que só reclama, aquela pessoa cheia que... de mágoa. Uma energia ruim, né? Tudo Azeda, tá já viu? Tem gente que é azeda, parece que acordou e mamou no limão. Não, e eu falo que tem gente que já percebeu, tudo dá errado para aquela pessoa. Ela é a vítima da sociedade, Exato. ela é a vítima do mundo. Conhece assim, né, alguém? Quem não? Quem não? Fala aí. E é isso. Entendeu? Então, olha Deixa só, essa pessoa ir. passou o caminhão de lixo, ó, dá o close aqui, ó, na piscina, ó. Passou o caminhão de lixo, eu falo que é para fazer igual os pinguins de Madagascar. Sorria e acene e deixa passar, porque aquele lixo não é seu. E nunca foi seu, não precisa colocar no seu carrinho. Exato, Né? entende? É sobre isso. E é exatamente isso, né? É sobre o outro. Não tem a ver, entende? Não tem a ver com a gente, então deixa ir. Sorria e deixa passar. Mas Beth é uma pessoa que eu gosto muito. Antes de ser uma pessoa que você gosta muito, você tem que se amar. Exato. E se amar muitas vezes é deixar ir. Entendeu? Sorria e deixe passar. Deixa o caminhão de lixo passar. Não pega. No outro dia eu estava parada. E aí eu estava para sair, não tinha como sair. Era uma autoestrada, eu tinha que esperar. Aí sempre tem. Você já passou por isso. Aquele estressadinho que fica atrás de você buzinando. Buzina. Cara, eu estava na maior paz, tranquila. E a pessoa, e não tinha como eu sair. Não é que eu estava marcando toca, não. E a pessoa... Aí a minha vontade era de botar a mão pra fora e fazer aquilo que você também imaginou que faria. Com certeza. Aí abrir o vidro Não é? e gritar, E gritar. né? É. Aí eu simplesmente respirei fundo, lembrei do que eu falo do caminhão de lixo. Eu falei assim, gente, esse Perfeito. estresse é dele, Deixa esse mau humor é dele. Cara, eu tô bem aqui, eu não vou pegar pra mim, eu me recuso. Sabe o que eu fiz? Peguei a minha música, E aumentou. liguei, Perfeito. aumentei ela e fiquei lá cantando. Eu falei, ele se quiser que passe. E o máximo que eu fiz foi assim, abri o vidro e fiz assim, ó, tipo... Tipo, passa, pode vir, pode vir. Pode passar, mas eu não vou me arriscar e sair daqui. Claro. E nem peguei. Gente, eu fiquei tão orgulhosa de mim. Não, e é engraçado. Não é meu. Não, isso que você falou, né? É engraçado que muitas vezes, hoje não mais também, né? Mas quantas vezes você tá bem e aí, do nada, alguém te tira a paz. Exato. Não só no trânsito. Nós, como profissionais de saúde, tem pessoas que vêm, até porque estão adoecidas, né? Adoecidas emocionalmente, fisicamente, e elas tentam te tirar o chão. E você tem que ter muita sabedoria para se proteger, para não permitir que o lixo entre, igual a Aline falou, e deixar a pessoa ou tentar ajudá-la a tirar o lixo do caminhão dela, mas não botar no seu, ou então ela seguir o caminhãozinho dela. É isso. Exatamente. Então, olha só. Proteção contra o câncer de mama não é fazer mamografia uma Não, vez por isso é ano. detecção precoce. Existe uma diferença muito grande. Desculpa ter te cortado, Mas é Aline. isso, eu fiz pra você falar. Detecção precoce é eu fazer um diagnóstico de alguma coisa que já existe de uma forma precoce. Isso não é prevenção. Se alguém te falou isso, tá mentindo. Tá? Prevenção é evitar que aconteça. Você vai usar o cinto de segurança para que, se porventura você venha a sofrer um acidente, você tenha menos risco de ser projetada para a rua. É isso. Não significa que você já bateu o carro, agora é que eu vou botar o cinto. Não. Não estou dizendo que não é para fazer mamografia, pelo amor de Deus. É para fazer. Mas eu não quero ter diagnóstico. Eu quero evitar doença. Exatamente. É isso. Porque a gente vê muitas mulheres falando assim, não, eu faço tudo certinho. Eu todo ano eu faço mamografia, faço ultrassonografia e tá obesa. E todo o E resto torna deixou todo, pra lá. Né? Todos É. aqueles fatores de risco que você Sim. vai assistir o episódio, se você ainda não assistiu, ela faz, vive se estressando e tá cheia de lixo dos outros dentro dela. E ó, no último episódio desse autocuidado de outubro a outubro, eu vou contar a minha história. E aí você vai ver isso. Sobre a questão de ter feito mamografia e ter tido o diagnóstico lá na frente. Então, assim, o exame, ele faz diagnóstico. O que a gente está aqui tentando fazer é com que você entenda como prevenir, para Exato. evitar chegar a essa situação. E quer ver o último para você?
Para de engolir sapo. Isso. Autocuidado Isso. emocional é parar de engolir sapo. Quem engole sapo, por dentro tá um brejo. Eu sempre falo isso, porque aí. sapo mora em brejo. Então para de ficar engolindo sapo. Não consigo não dar não consigo parar de engolir sapo. Não consigo me proteger. Sinal de que você precisa procurar psi. Isso aí. Para poder se cuidar. Então, mulherada, a partir de agora, de janeiro a janeiro, é autocuidado. #eu me amo. É isso, né, Aline? E sejam sempre bem-vindas aqui, a gente está sempre trazendo conteúdo de qualidade. Se você não se inscreveu, se inscreve, compartilha, deixa seu comentário aqui e até o próximo episódio.